Muito obrigado, Rose, pela abertura. E eu vou fazer o seguinte, antes de mais nada também, um bom dia a todos vocês. Excelente dia a todos e vamos... Opa, já iniciou a gravação aqui, tá tudo certo, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou Sim. compartilhar minha área de trabalho, mas mais do que isso, vou habilitar aqui a minha câmera para me apresentar para vocês, tá? Acho que vocês já estão me vendo, né? Eu sou o Marcos Taqueto, eu sou gerente de contas na Age Technology, que é a fabricante, né, a fornecedora do sistema SOC. Então, o intuito dessa live é a gente mostrar para vocês hoje, apresentar todas as novidades que nós lançamos e que estamos lançando nesse momento aí de pandemia, e tem uma série de novidades bacanas. Então, para dar sequência nesse procedimento, eu vou compartilhar minha área de trabalho com vocês, tá? Vou só clicando aqui para liberar o acesso. Imagino que já estejam visualizando o meu ambiente, né? Sim, estamos. Bacana. Então, vamos começar aqui, até porque eu tenho bastante novidades e o prazo é bem curto, tá? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês. Então, o foco dessa live é a SST Alta Gestão em tempos de pandemia, vai muito além do que esse contexto, claro. É uma parceria aqui da SOC, da Zug, essa live. Muito bem. Então, quem que é Age Technology? Age Technology é a empresa que desenvolve e distribui produtos SOC no mercado, tá? Nós estamos há 19 anos no mercado presentes, como especialistas em desenvolvimento de softwares para gestão de saúde e segurança do trabalho, uma empresa com valores sólidos, cultivamos a ética, o respeito, enfim, nossa missão é desenvolver inovações e dentro desse contexto de inovações, eu vou apresentar uma série de novidades que estão aqui, que já lançamos nesse mês aqui e que estão por vir aqui nos próximos meses, tá? Hoje somos líderes no segmento de software especializado em SST e um dado importante, nós participamos do comitê gestor do E-Social. Então, avançando um pouquinho, um ponto importante, nós somos certificados ISO 27001, somos a primeira empresa com um sistema de gestão ocupacional certificado com a ISO 27001, que traz, inclusive, muito mais segurança para os nossos clientes e até mesmo uma força muito maior em relação à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entra em vigor no próximo ano. Então, esse é um ponto importante a ser destacado, tá? Nesse contexto de trazer soluções tecnológicas para o cliente na ponta em relação ao SESMIT, nós entregamos uma solução que é 100% online, não há limite de usuários, o cliente pode criar e administrar quantos usuários forem necessários, é uma solução totalmente especialista para a demanda do SESMIT, mobilidade total, posso estar executando o SOC através de uma estação de trabalho, de um notebook, de um tablet, numa função de app com rotinas para o colaborador lá na ponta, enfim, trazendo acesso de N plataformas aí para o usuário, tá? São várias equipes disponíveis para o nosso cliente, viabilidade de estar se trabalhando em indicadores de gestão específicos para a demanda do SESMIT, que é importante para a tomada de decisões na prevenção e na contenção de ocorrências voltadas aí dentro de segurança do trabalho, alto nível de personalização, só que permite criar e colocar características voltadas para cada tipo de segmento, nós vamos falar daqui a pouquinho os segmentos que já utilizam a ferramenta, portal do cliente, portal do e-social, todo o gerenciamento de informações relativos a SST antes do envio para o e-social, nós vamos falar também no modelo que eu posso estar gerando o XML, o RH pode fazer mensageria, ou também você pode fazer do próprio SOC, o software mensageiro, alta conectividade, rede credenciada SOCnet, para as empresas que têm as suas empresas descentralizadas, com distribuição em várias cidades, vários estados, o SOC, através da rede SOCnet, permite com que você obtenha empresas que já usam o SOC naquela região e pode estar atendendo a sua demanda, tá? E hoje também nós somos a maior empresa, maior equipe de desenvolvedores de SST do Brasil, a nossa equipe hoje para atender toda essa demanda, tá? Referências. Quando a gente fala no SOC, nós estamos falando numa solução que tem uma gestão de 9 milhões de vidas, são mais de 1.400 clientes que usam nossa ferramenta. Dentre esses 1.400 clientes, são mais de 300 mil CNPJ gerenciados,
volumetria de mais de 33 mil ASUS emitidos diariamente na solução, com mais de 100 mil usuários ativos. Como eu mencionei, não há limite de usuários, não há limite de operação dentro da ferramenta, tá? E falando um pouco em termos de segmento, hoje nós temos presença em todos os estados e no Distrito Federal e clientes de segmentos diversos, desde empresas de agropecuária, call center, construção civil, enfim, são vários que estão listados aí. Não se limita o uso para esses que estão mencionados, qualquer segmento pode usar o SOC, porque nós temos um alto nível de personalização, com cada empresa colocando a sua particularidade na sua gestão. Avançando um pouquinho. Falando em termos de recursos, nós temos disponíveis hoje na solução mais de 300 recursos operacionais. Aqui estão listados alguns dos recursos para a área de medicina, toda a parte preventiva, com nutrição, serviço social, vacinas, enfim, odontologia. Aqui é só para mencionar a volumetria de funções que o SESMIT pode gerenciar no SOC. Claro que nossa live de hoje ela vai estar focada em estar apresentando as novidades que nós temos para atendimentos em relação a esse processo que nós estamos vencendo de pandemia, mas mais do que isso, a todas as novidades que estamos prevendo aí com lançamento bem próximo, tá? Então aqui são várias funções para gestão do Departamento de Saúde do SESMIT, aqui várias funções também, vários recursos já disponíveis para a parte de segurança do trabalho, todo um contexto de gestão previdenciária que complementa, obviamente, a parte do RH, nesse contexto aqui da gestão previdenciária com o PPP, com a LTCAT, com a parte do E-Social também, aí fazendo toda a gestão dos eventos de SST, enfim, tudo isso está à disposição de nossos clientes. Depois, quem tiver interesse, a gente pode estar até agendando uma apresentação para mostrar um pouco mais desses recursos, tá? Então, vou avançando um pouco aqui. E o foco da nossa live é justamente mencionar como é que se comporta, o que nós precisamos e o que nós estamos entregando para os nossos clientes nesse tempo, nesse processo que nós estamos vencendo de pandemia. Então, lembrando que nós entregamos tecnologia para que o cliente tenha autonomia. E esse cenário ele não poderia estar diferente nesse modelo diferenciado que nós estamos vivenciando. Então, nós lançamos aqui uma série de funcionalidades para apoiar os nossos clientes durante esse processo de pandemia. Então, é importante ressaltar, videochamada, o cliente pode usar o recurso de videochamada no SOC, nativo no SOC, não precisa do Teams, não precisa do Webex, do Skype, o próprio SOC tem uma ferramenta hoje nativa que permite o usuário, seja ele do departamento médico, seja da segurança, ou seja, para fazer uma reunião comercial, usando o recurso nativamente na aplicação, tá? Aplicativo Meu SOC, estamos lançando e liberando para os nossos usuários dia 29 agora de junho, na próxima segunda-feira, já vai estar liberado para os nossos usuários o aplicativo Meu SOC, onde nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas funcionalidades que tem nesse aplicativo. SOC digital, uso do SOC sem papel, viabilidade de certificações, uso de biometria, enfim, uma série de funcionalidades, gestão preventiva para Covid-19, atendimento rápido, SOCnet, gestão do FAP, empresas que têm demandas de administrar os seus afastados junto ao INSS, tem uma novidade fantástica em relação à gestão do FAP, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Gerenciamento de riscos ocupacionais, aqui nós estamos falando das novas demandas legais, GRO, que entra em vigor a partir de março de 2019, foi promulgado agora em março de 2020, em 2021 a gente precisa estar fazendo todo um gerenciamento de riscos ocupacionais, mas nós vamos entregar para os nossos clientes todo esse gerenciamento, essas novas demandas do GRO, ainda agora nesse ano de 2020, provavelmente setembro e outubro já vai estar disponível para os nossos clientes. Solução de BA integrado dentro do SOC, também vamos falar da LGPD e da integração e conectividade com as soluções SAP, tá? Então, avançando um pouquinho, porque nós temos aqui bastante informação para passar. Videochamada é uma solução, como eu mencionei, nativa dentro do SOC, é uma ferramenta que está baseada na nossa certificação da ISO 27001, ela pode ser usada, seja para o médico, seja para o profissional de segurança do trabalho, poder, por exemplo, fazer acompanhamento, emissão de licença médica, receituário, monitoramento de sintomas, tudo isso à distância usando esse recurso do SOC, tá?
Agendamento com antecedência, encaminhando o link para o usuário, que não precisa instalar nada lá na ponta, ele não precisa ter isso instalado, vai o link direto para esse acesso, então ele pode fazer todo o procedimento de agendamento seguindo os padrões já existentes. Então o médico pode fazer todo o acompanhamento com o funcionário lá na ponta, ou a segurança do trabalho pode fazer uma reunião, pode fazer um acompanhamento de uma inspeção no ambiente usando esse recurso da videochamada, tá? Então, esse conceito, ele une a videochamada ao princípio do SOC digital, trazendo todas as garantias para o usuário, inclusive no contexto de emissão, acompanhamento e, mais do que isso, agilizar os procedimentos de atendimento, tá? Então, esse recurso da videochamada, aqui, obviamente, não vou executar ele, mas depois, se precisar, eu mostro aqui para vocês. Se a gente tiver 5 minutinhos no final, eu mostro isso já executando. Já está liberado para os nossos usuários já estão usando. Aqui é um exemplo de uma videochamada sendo executada através do SOC, tá? Mas nós vamos, se tiver um tempinho, eu mostro isso na aplicação para vocês. Outro ponto importante, aplicativo Meu SOC. Já estamos rodando com ele. Segunda-feira vai ser liberado para todos os nossos usuários. O aplicativo Meu SOC, o funcionário, ele vai poder ter acesso através do Android, ele vai poder baixar esse aplicativo. Através do aplicativo Meu SOC, o usuário na ponta, ele vai conseguir, por exemplo, digitalizar um atestado médico e encaminhar para o departamento médico sem precisar levar fisicamente esse atestado. Ele vai poder fazer agendamentos de exames, ele consegue visualizar que tem convocação de exames, então ele verifica a agenda, disponibilidade, marca o seu horário. Ele consegue consultar documentos que estão disponíveis no SOCGED, seja um ASO, seja o resultado de um exame, que for disponibilizado para ele, ele consegue acessar via celular, tá? Consegue visualizar informações de riscos, de exames que estão aplicados àquela demanda do ambiente de trabalho, e está, daqui a pouquinho, também no aplicativo Meu SOC, estará a videochamada, que também vai ser aplicado no Meu SOC, tá? Hoje ele está sendo executado de estação de trabalho para estação de trabalho, mas também vai ficar disponível para o funcionário no aplicativo Meu SOC. Hoje também já estão previstos para o aplicativo Meu SOC, lançamento futuro, votação de eleição de CIPA, vídeo treinamento com parceria com o Portal Escudo, a assinatura eletrônica para, de repente, colher a assinatura de um ASO, por exemplo, e está retornando com esse ASO, com aquela assinatura eletrônica que vai fazer no próprio celular, e também visualização de indicadores através da nossa ferramenta de BI. Então, são informações, são serviços que estarão disponíveis no aplicativo, algumas delas provavelmente até o final do segundo semestre, mas boa parte desses serviços já estão disponíveis e eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, só para referência, a gente não vai ter tempo de mostrar tudo isso, mas aqui eu separei alguns dos exemplos. Então, o usuário baixa o aplicativo Meu SOC, uma vez instalado no celular, ele vai ter acesso a dados de agendamento, exames, como eu mencionei, documentos, ASOS, exames, ou até mesmo subindo aí um atestado, enfim, criando atividades. E aqui eu vou dar um exemplo, só executando aqui esse vídeo bem rápido de 1 minuto, mostrando a simulação de um funcionário no aplicativo Meu SOC, subindo, registrando um atestado de saúde. Esse atestado, uma vez lançado, ele vai primeiro por uma avaliação do departamento médico, seja a enfermagem, seja o médico do trabalho, que vai validar esse atestado, para depois de validado, aí sim ele ser concedido como um atestado, efetivamente, que poderá até mesmo estar integrando com o RH para bonificar essas horas ou os dias, enfim. Não é porque ele subiu o atestado que ele está validado. Então, ele cai para um processo de validação, o médico recebe essa informação que subiu esse atestado, ele faz o upload, faz ali uma imagem desse documento. Se a imagem não estiver nítida quando o funcionário mandou, o médico pode rejeitar, ele verifica porque foi rejeitado, enfim, todo esse procedimento já está disponível para o funcionário, tá? Aqui, ó, ele envia. Exemplo também de um agendamento, ele sabe que ele tem que exames, que ele tem vencimento de exames, então o próprio funcionário ele vai poder verificar na agenda do ambulatório quais são os horários disponíveis para que ele possa fazer o agendamento e fazer a sua consulta, seja ela presencial ou seja ela também com videochamada. Esse é o contexto do SOC digital, tá? Aí, tem N outras funcionalidades. Isso aqui foi só um exemplo para a gente mostrar o aplicativo Meu SOC, que será liberado para todos os clientes a partir do dia 29.
Muito bem. Nesse contexto de trazer tecnologia para o cliente para ter uma operação efetiva, nós estamos falando também, inclusive, do SOC, tornar a empresa, a operação lá do ambulatório, sem papel. Ou seja, nós disponibilizamos o SOC-GED, que é uma ferramenta para armazenamento e compartilhamento de documentos. Não há limite de espaço, o cliente pode colocar quantos documentos forem necessários dentro da sua gestão, dentro do prontuário do funcionário. A assinatura digital para o profissional. Isso tudo que eu estou passando agora do SOC digital já está disponível, já tem há muito tempo no SOC, tá? Mas é importante mencioná-lo, esses processos, em função do contexto que estamos vivenciando agora, tá? Então, a assinatura digital. Será que travou? Marcos? Marcos? Pessoal, só um minutinho. Vou tentar falar com ele aqui pelo PCPF, celular. SRE. O Marcos? Caiu. Voltei, né? Acho que tinha caído a ligação, né? Sim. Vamos lá, vou voltar a compartilhar aqui de novo. Eu não sei em que momento que caí até onde eu passei, tá? Então, eu vou voltar pelo menos um slide, ok? Muito bem, como começou a cair, vou voltar a falar aqui exatamente do SOC digital, que você pode tornar a operação do SESMIT sem papel. Então, com esses recursos, você tem o armazenamento de documentos no SOC-GED. O profissional médico, o engenheiro, ele pode estar assinando os documentos, seja os laudos do PCMSO, do PPRA, do E-Social, seja o PPP, ou até mesmo o próprio AS do funcionário. Então, ele assina digitalmente, sem necessidade de assinatura física, esse documento fica salvo no SOC-GED, para ser resgatado a qualquer momento. O profissional ou funcionário, ele pode estar assinando biometricamente a retirada de EPI, a realização de exames, o ASO, não precisaria da assinatura física, e aqui é um contexto importante, porque quando o funcionário coloca lá a biometria para retirada de um EPI, isso traz muito mais segurança, até mesmo para diminuir o contencioso trabalhista, porque eu vou pensar 10 vezes antes de falar que eu não recebi EPI, quando eu estava retirando o EPI, estava colocando a minha digital. Então, são todos os recursos que possuem validade legal perante a Portaria do Ministério do Emprego, a 211, tá? Isso é importante ressaltar aqui. Você tem ainda o aplicativo Meu SOC, que compõe todo esse contexto de agendamento, como eu comentei, vai estar sendo liberado agora dia 29, na próxima segunda-feira. As rotinas de vídeo chamada que já está disponível, já foi colocada em versão, e a assinatura eletrônica que está prevista para o funcionário assinar através do aplicativo Meu SOC para julho desse ano, tá? Então, isso tudo compõe o SOC digital, deixando a empresa sem o uso aí de papel no seu dia a dia. É importante que essa engrenagem ela envolve, então, a coleta de biometria, o SOC digital do lado dos profissionais que estão usando aqui do lado da ferramenta, e mais do que isso, você tem a rede SOCnet também, que é a rede credenciada, que permite toda a agilidade nesse documento, sem a necessidade de transferência de documentos físicos. Então, imagine que um prestador lá na ponta está realizando seus atendimentos, toda essa documentação podem vir via SOCnet, inclusive com o SOC app, que permite a transmissão desses exames, desses laudos em realização de consultas, tá? Isso compõe o nosso SOC digital. E todas essas funcionalidades já estão disponíveis. Pensando no contexto que nós estamos vivenciando hoje de pandemia, a EIGE, o SOC, disponibilizou questionários preventivos para a parte de gestão de Covid-19. Aqui é um exemplo de um questionário que foi preenchido, que foi colocado, você tem acompanhamento com perguntas. Oi? Quem fala? Ô, Stephanie, é a Rose da Rádio Suporte, tudo bem? Opa, tá ligado seu Eu estou microfone, tentando Rose? aqui no sistema, a gente está com aquela versão do ponto digital, e eu estou Rose? tentando ver.
Marcos, o seu tá mudo agora. Tá, só para te avisar. O seu microfone ficou mudo, pelo menos para mim tá aparecendo. Não sei se é para todos. Voltou. Pronto, voltou. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Ju. Vamos lá. Então, nesse contexto, você tem um recurso da videochamada e de uma ficha para gestão específica de monitoramento de Covid-19 que consegue acompanhar quem são os sintomas que, imagine, todos nós aqui trabalhando remotamente, você vai suportar os seus funcionários, será que está todo mundo bem, se não está, se está apresentando alguns sintomas, então você consegue fazer uma gestão preventiva com acompanhamentos dentro do próprio SOC. Isso também já está disponível hoje para os nossos clientes, tá? Outro ponto importante que foi disponibilizado, já está também funcional, é a tela de atendimento rápido, que o cliente, em uma única tela, ele consegue fazer todo o acompanhamento e a gestão desse atendimento. Então, seja o médico, seja o prestador lá na ponta, num único acesso ele consegue registrar todas as informações, seja dados de resultados de exame, seja no contexto da ficha clínica, enfim, parecer do médico, tudo isso com uma única tela. Então, tudo isso para facilitar esse procedimento de atendimento, trazendo aqui uma agilidade muito maior para o ambulatório, seja ele à distância ou seja ele presencial. São funções que ele pode estar sendo executado presencialmente também, tá? Muito bem. Pensando num contexto de atendimento e de tecnologia, nós precisamos, imagine o seguinte, eu sou uma empresa de transportes, que eu tenho bases espalhadas pelo Brasil inteiro, mas o meu SESMIT fica aqui na central, por exemplo, em São Paulo, na matriz. E eu tenho que atender, eu tenho que fazer exames periódicos de um funcionário que está em Manaus, de um funcionário que está em Belo Horizonte. Ele não vai transferir esses funcionários ou mandar um médico para cada uma dessas localidades. Ele vai usar o recurso que nós temos no SOC, que é o SOCnet, que permite com que o médico pesquise quais são as empresas naquela região, exemplo Manaus, que usem o SOC que possa contratá-lo para atendê-lo naquela região. Então, isso permite buscar, localizar as empresas, conectar esse parceiro, essa empresa de prestação de serviço ao seu SOC. Então, esse é um grande diferencial. Quando eu conectei, quando eu validei aquele parceiro que vai atender os meus funcionários, eu vou dar o acesso para ele fazer o lançamento dos exames diretamente na minha base, no meu SOC, ele não vai lançar no SOC dele. Isso é importantíssimo em tempos de e-social. Imagine que você não precisa mais esperar o recebimento de um malote para lançar os dados no seu sistema. O médico atendeu em Manaus, já está disponível, inclusive pronto para ser mandado para o e-social. Essas são as vantagens, trazendo aqui todo mundo na mesma base de dados, padronização, seja o prestador A, B ou C que estiver te atendendo, ele vai seguir a padronização que você colocou no seu SOC, trazendo velocidade, encurtando essa distância e digitalizando todos esses processos. Isso também faz parte do atendimento remoto com o seu prestador na ponta, tá ok? Muito bem. GRO, eu não sei se todos estão acompanhando, mas nós temos aqui mudanças significativas em relação à parte de segurança do trabalho e a própria medicina. Antes você tinha aqui a necessidade, você ainda tem, obviamente, né, a demanda para emissão dos laudos do PCMSO, do PPRA. Pensando nas alterações que existiram agora na NR1, na NR7, na NR9, na NR17, na 35, enfim, foi estabelecida a demanda do gerenciamento de riscos ocupacionais que nós estamos já trabalhando todo esse contexto para colocar aqui no... Só que eu vou avançar aqui e vou deixar aberto aqui para facilitar e para mostrar para vocês. Então, o GRO, junto com o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, é onde nós vamos ter que trabalhar o inventário dos riscos ocupacionais, identificar, então, quais são os agentes, lembrando que no PPRA eram determinados e apresentados apenas os agentes físico, químico e biológico. Com o GRO e com o inventário de riscos, são apresentados agentes químicos, físico, biológicos, agentes ergonômicos, de acidentes, enfim, tudo aquilo que representa aí agentes de perigos e riscos que eu tenho que
apresentar. Então, diferente do PPRA, que fica restrito aos 3 itens. Então, você precisa, então, fazer o inventário, fazer a avaliação, classificando a sua matriz aí, classificando a probabilidade, a severidade, e, em cima disso, colocando um plano de ação. Esse é o grande diferencial do GRO, é imputar um plano de ação, ele vai ser contínuo, vai ser vivo, então tem sempre que estar olhando esse plano de ação para saber se está mitigando aquela exposição, se está classificando, se eu estou colocando as ações que precisam ser implementadas, então a gente precisa visualizar quais são esses riscos, estabelecer as ações, definir um processo de implementação, quem são os responsáveis e, principalmente, prazos de acompanhamento. E tudo isso vai estar baseados na NR e na LTCAT. Então, aqui nós estamos falando de mudanças e alterações que existiram na NR9, na NR7, enfim, na 35, 10, são várias NRs aqui associadas à gestão do GRO. E o programa do GRO, ele vai estar totalmente integrado aí, então, contemplando todas essas demandas e essas necessidades, tanto do PCMSO quanto do PPRA. Esse contexto do GRO, ele também vai demandar com que o SOC se adeque a essa nova legislação, prevista para a gente estar entrando em vigor em março do próximo ano de 2021, mas nós da EIGE já estamos trabalhando no desenvolvimento, então esse é o contexto do fluxo de trabalho que nós estamos prevendo. Então, o GRO, baseado no programa de gerenciamento, ele vai ter o inventário dos riscos com a identificação, a classificação dos perigos, então vamos criar uma matriz de severidade e probabilidade que vai definir a priorização, e em cima disso, toda a gestão do controle com plano de ação e tudo mais. Isso reflete, obviamente, em todos os laudos, em todos os documentos legais, tanto da parte de segurança quanto de saúde, e, inclusive, no contexto do PPP e do E-Social, tá? Então, esse aqui é só um fluxo de gestão. Mais do que isso, nós já estamos trabalhando no desenvolvimento, nos protótipos, em relação a todas essas demandas que nós vamos aplicar no SOC. Então, isso aqui são funcionalidades que já estão sendo desenvolvidas. A previsão que nós temos de liberar o GRO final de setembro, início de outubro, então, para que nossos clientes tenham tempo de adaptação em relação a essa nova demanda, então a previsão é que setembro ou outubro já vai estar sendo disponibilizado. Claro que se puder ser feito isso antes, vamos entregar antes. Aqui são algumas telas, alguns exemplos que já estão sendo trabalhados, tá? Muito bem, vamos falar um pouquinho do BI. O SOC, ele já permite com que o cliente já trabalhe com seus PKIs, com seus indicadores. Hoje, o SOC permite exportar as informações em arquivos CSV, TXT, enfim, N modelos, inclusive podendo utilizar em conjunto com a ferramenta Power BI, publicado e sendo executado, inclusive, dentro do próprio SOC. Hoje, o cliente já tem essa ferramenta. Então, ele apoia nas decisões, enfim, imagine demanda do SESNIT, gestão de indicadores de afastamentos, de acidentes, quais são as principais causas de afastamentos, principais causas de acidentes, tudo isso é importante para a parte do SESNIT. Isso é o cenário que tem atualmente dentro do SOC. Nós estamos trabalhando e estamos incorporando, para isso já está sendo feita uma série de análises, vamos incorporar uma ferramenta de BI própria dentro do SOC, que vai apresentar uma série de indicadores, tanto da parte de saúde, segurança, previdenciária, com gestão de afastados, e esse dashboard vai estar disponível para todos os nossos clientes. Hoje, o que acontece? Com a solução atual, cada cliente pode estar criando os seus indicadores e os seus PKIs. Nesse contexto, esse daqui permanece, não vai ser extraído do SOC, ele vai permanecer esse recurso, porque tem empresas que já desenvolveram uma série de indicadores, mas nós vamos colocar os principais indicadores de saúde e segurança também nativamente na nossa solução. Então, isso aqui está sendo trabalhado também, está sendo previsto para a gente trazer brevemente para os nossos clientes, tá? Previsto também para o segundo agora semestre desse ano. Gestão do FAP é um tema muito importante, deixa eu só ver aqui o tempo para eu poder direcionar. Muito bem. Gestão do FAP. Gente, já tem hoje uma funcionalidade no SOC que permite fazer o acompanhamento dos afastados junto à INSS. Então, nós temos empresas aqui que têm um grande volume de afastados e que precisa saber quem são, quais são os benefícios do B31, que é afastamento previdenciário, B91, que é afastamento por acidente de trabalho, enfim. A grande sacada é que nós estamos colocando, e já foi disponibilizado, já foi entregue aqui para os nossos clientes, uma gestão automatizada, tanto
o robô que faz a captura dos dados de afastados, dos funcionários afastados, como também o robô que faz a captura dos dados para cálculo do FAP. Então, isso já está disponível na aplicação, eu consigo fazer todo o acompanhamento, e a ideia é que o cliente vai conseguir, através do BI nosso, através dos dashboards padrão, conseguir fazer o acompanhamento de todos os afastamentos. Quantos atestados nós tivemos? Quantos afastados nós tivemos com CIDs que foram contrários àqueles que foi estabelecido pelo meu departamento médico? Quantos B31 eu tive? Quantos B91? Enfim, quantas contestações a gente entrou? Então, o SOC, nessa versão que já está disponível, vai fazer a captura automatizada. Então, chega na sexta-feira, desliguei minha máquina, quando eu inicio o trabalho na segunda-feira, o robozinho já fez a captura, já trouxe todos os dados de afastamentos que nós tivemos. Isso é programado, é executado automaticamente. Mas, Marcos, e se eu não quiser esperar essa captura sendo executada automaticamente? Tudo bem que o INSS faz atualização uma vez por semana, mas se eu quiser na terça-feira, chega lá e mandar executar, ele executa, ele vai lá e busca essas informações. Então, esse é um ponto importantíssimo para quem tem uma demanda de controle de afastados, e já está disponível no SOC, tá ok? Muito bem, aqui só um exemplo, né, de alguns indicadores. A parte dos indicadores, ela vai ser disponibilizada junto com a nova ferramenta de BI incorporada na solução. Então, esses indicadores são só alguns exemplos dos que estarão disponíveis na ferramenta. Tá aqui, ó, protótipo de dashboard de exames, acompanhamento, tudo isso na plataforma de indicadores nativa. Muito bem, vamos falar agora também da LGPD, que foi alterada para o próximo ano. LGPD, é importante ressaltar que nós temos a ISO 27001, que traz muito mais força para todo o contexto de gestão da LGPD. Então, a LGPD, é importante que cada empresa tenha e eleja um comitê de análise para atender a demanda da LGPD. Então, nós temos isso internamente. É importante que o nosso cliente prestador de serviço também tenha o seu comitê, e o cliente também, SESMIT, usuário final, também tenha esse comitê para avaliar todos os seus processos, todas as suas rotinas que envolvem tramitação de informações. Então, é importante destacar esse conceito da criação do comitê, para que cada empresa entenda e valide a responsabilidade que tenha dentro da sua operação perante a LGPD. Nesse contexto da LGPD, o nosso cenário é o seguinte: o nosso papel é um papel de operador. Por quê? Porque nós nós fazemos um contexto de coleta, dando direito, nesse caso, ao tratamento das informações. Vamos lá. Então, eu como operador, eu trato as informações, e o meu cliente, como controlador, é quem faz toda a manipulação, todo o tratamento dessas informações. Então, são dois papéis bem distintos, tá? Então, nós estamos como operador, o cliente na ponta que usa a solução é o controlador. Marcos, quando a gente fala em LGPD, nós temos aí questões de anonimização dos dados. Isso vai ser aplicado para o SOC? Não, não vai ser aplicado para o SOC, por algumas razões. Quais são elas? Primeiro, que as informações médicas, elas precisam estar disponíveis por pelo menos 20 anos, por questões de exigências de NRs e leis trabalhistas. Então, eu não tenho como anonimizar os dados, eles precisam estar disponíveis. Por outro lado, nós temos toda uma gestão, todo um controle muito rígido em relação a essas informações que estão lançadas no SOC. Então, primeiro aspecto, nós temos que pensar que a Constituição Federal, a consolidação das leis trabalhistas, elas sobrepõem a LGPD. Então, por isso que eu não posso simplesmente anonimizar os dados de atendimento de um exame. O mesmo deve acontecer com hospitais, inclusive, tá? Então, o SOC já disponibiliza para o nosso cliente hoje controles de acesso, criação de usuários, perfil de acesso, restrição de uso por IP, então ele só pode usar a aplicação, por exemplo, no IP interno da sua instituição, ele vai ter o acesso limitado de acordo com a estrutura organizacional, enfim, o SOC já tem uma série de recursos hoje para o cliente, que é o controlador, administrar toda essa usabilidade da ferramenta. Então, era só importante mencionar a ciência da LGPD, que foi alterada para o próximo ano, mas que nós já estamos aderentes aqui com esses processos nesse atendimento, tá? Muito bem, falando em integrações entre SOC e SAP,
nós temos aqui a necessidade, a demanda de trabalhar com informações, porque imagina o seguinte, imagina uma empresa com 10 mil funcionários, o SESMIT, ele não precisa, ele nem deve ter que cadastrar os dados pessoais desses funcionários. Por quê? Porque a gente já tem isso no RH. Então, eu preciso receber dados cadastrais do funcionário, matrícula, setor, cargo, centro de custo, função, enfim, dados básicos de documentos, tudo isso a gente tem integração com a estrutura organizacional, que vai pegar, então, setor, cargo e dados do funcionário. Você tem dados que podem ser também integrados de licença médica, de entrega de EPI, cadastro de EPI, dados que são importantes, que são gerenciados aqui no SOC, que também são importantes para o uso do RH, como dados de insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial. Então, todas essas informações, hoje nós temos aí N clientes que usam o SAP, sejam com integração usando HCM, ou sejam integração usando SuccessFactors. Tá? Então, esses são os pontos principais de integração que nós temos com o SAP. E aqui, importante ressaltar que em tempos de pandemia, nós temos aqui vários modelos de implementação, desde a implementação presencial, com implementação também IAD, implementação à distância, e dependendo do tipo de cliente, uma implementação por videoaulas. Pensando aí até mesmo num contexto atual de pandemia, nós temos seguido com N implementações à distância e tem funcionado muito bem, tá? Certificação profissional SOC, hoje, de acordo com uma necessidade, com uma demanda do mercado, nós desenvolvemos um processo de certificação profissional, onde usuários do mercado podem se certificar em relação ao conhecimento no SOC, e isso virou, inclusive, grade curricular. Empresas têm solicitado como um diferencial que as pessoas conheçam a aplicação, então, imaginando contratação de profissionais do SESMIT, sejam ele médico, enfermeiros, técnico de enfermagem, engenheiro, é um grande diferencial onde nós disponibilizamos aqui para quem quer se profissionalizar em relação ao uso do SOC, uma base para ele poder trabalhar, estudar a ferramenta e depois passar pelo processo de certificação. Enfim, pessoal, eu me coloco à disposição para dúvidas. Se houver um tempinho em relação aqui à nossa apresentação, eu posso até fazer o acesso aqui ao SOC e mostrar algumas dessas funcionalidades, dessas novidades para vocês. Eu vou voltar aqui agora, tirando esse compartilhamento, só para me colocar à disposição para dúvidas, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Bom dia, Marcos. Elizabeth aqui do UOL, tudo bem? Bom dia, Elizabeth. Tudo jóia? Eu sou da área de TI. Acho que está tendo um eco na voz, né? Alguém deve estar com o microfone aberto, né? Alô? Melhorou? Tá dando para ouvir bem, tá dando para ouvir bem. Ah, tá bom. Eu achei isso muito interessante essa questão de restrição de IP, né? Que pode acessar. Então, na própria SOC, eu entro lá e falo que só haver conexão de origem de determinados IPs. Exatamente. Você pode determinar isso, inclusive, de acordo com o usuário, tá? Ah, interessante. E mais do que o IP, Elizabeth, você pode determinar até mesmo horários. Então, você determina que aquele usuário só pode acessar a aplicação dentro daquela grade de horários. Então, você administra e controla IP e horários, tá bom? Ah, bacana. Uma outra coisa que, assim, como o SOC fica na nuvem, né? A gente, assim, da outra ponta... bom, mas aí talvez a gente tenha que fazer um outro alinhamento, caso isso vire uma questão. Eu queria o pessoal aqui para falar assim, do lado de cá, fazer o inverso, falar assim, ó, quem está na companhia só pode acessar determinados IPs, né? Como o SOC está na nuvem, né, ele não está numa faixa de IPs, ele está em alguma nuvem pública, né? Está hospedado na Amazon? Na Amazon, isso, correto. Ah, tá bom. Não, entendi. Mas, de qualquer maneira, dentro desse contexto que você está colocando, o próprio usuário, ele fica restrito a acessar do IP da rede interna da UOL. Então, essa é a questão, ele não vai conseguir acessar de uma rede doméstica, por exemplo, ele vai ter que estar dentro da companhia para poder fazer esse acesso. Não, perfeito. Obrigada, era isso que eu queria saber. Imagina. Mais alguma dúvida? Juliane, por gentileza, Juliane, você de que área, Juliane?
Eu sou de TI também do UOL. Estamos também do UOL. Estamos em maioria aqui hoje. Né? Não, na realidade, estamos aqui, a Zug, em vez de vocês da UOL. Na prática, nós tivemos uma live semelhante a essa, mais ou menos umas 3 semanas, teve até um público bem interessante, mas eu acho que o pessoal acabou tendo algumas inscrições, mas não entraram. O importante é o seguinte, conseguimos conduzir, apresentar todas essas mudanças, todas essas melhorias, essas novidades, e isso também fortalece aí o nosso lema, que é sempre trazer tecnologia para o nosso cliente, inclusive nesse contexto da pandemia que nós estamos vivenciando hoje, né? Vocês já são usuários do SOC? Já usamos, né, Lisa? A Elizabeth Alice também? Sim. Havia um... Tá. Vocês têm 5 minutinhos? Sim. Eu queria fazer algumas perguntas também. Vamos lá. Do SOC. Como a gente já utiliza, né, tem uma empresa terceirizada de Sesmet que praticamente faz presta esse serviço e utiliza a SOC para nos atender. Mas assim, eu estou com algumas dúvidas. A questão da assinatura eletrônica que você falou, né? Da parte de assinatura de documentos, aí do ASO e tal. Hoje a gente teria, tendo o SOC, nós teríamos que adquirir uma solução de assinatura eletrônica ou a plataforma de vocês também está com isso? Como um DocSign, acesso, né? Essas que tem de mercado hoje. Então, hoje o SOC já tem e disponível para todos os clientes a assinatura via BR, então ela não tem custo para o nosso usuário, tá? Então, isso está disponível para todo mundo. Por outro lado, além dessa, que é gratuita, você também pode usar associado a certificados como o Serasa Experian, CertSign, e aí o profissional é que detém esse certificado, tá? Então, esse é o custo do próprio usuário em relação a essa certificadora. Outra questão também, para compor esse pacote digital, é a questão da assinatura biométrica por parte do funcionário. Então, o UOL pode estar comprando aqui, nós temos alguns modelos de leitores que já são homologados para uso no SOC, então você compra o leitor biométrico, por exemplo, coloca, eu não sei se é centralizado a distribuição de EPI ou não, coloca lá no almoxarifado, por exemplo, então eu quando for retirar um EPI, eu vou colocar lá a minha digital para retirada do EPI, e também pode ser colocado no próprio ambulatório, então o próprio ASO, eu posso fazer emissão do ASO com a coleta da biometria, não precisando mais pegar a assinatura. Então basta você comprar um coletor biométrico, a gente tem alguns já homologados, e se vocês tiverem interesse, eu passo a relação para vocês. Entendi. Tá. E a questão do aplicativo, né, o meu SOC que vocês vão lançar em julho, ele vai estar disponível para todos os clientes ou ele é um modo, ele é comercializado diferente? Isso já entra para todos os clientes, no automático. Esse é o grande diferencial do SOC. Todas as novidades, todas as funcionalidades, elas são disponibilizadas para todos os clientes. Não fica restrito, não. Nesse contexto, primeiro que você, empresa, usuária, UOL, vai lá, faz um parâmetro, habilita um parâmetro que vocês vão permitir com que o usuário faça acesso do aplicativo, aí o usuário vai lá na Play Store, por exemplo, baixa o aplicativo, faz o seu cadastramento, tem uma série de validações de segurança, e a partir disso já está disponível. Então, a partir de segunda-feira, vai estar sendo lançado segunda-feira, todo mundo que quiser usar pode usar. Todas as funcionalidades, tá? Inclusive videochamada, tudo isso já está, videochamada inclusive disponível, tela de atendimento rápido disponível, tá? Entendi. Uma última pergunta, faltam alguns minutinhos para deixar para mais alguém para perguntar. A questão aí dos clientes, né? Você falou que já tem alguns clientes que está integrado aí com SAP, HCM, com Santos. Vocês têm algum parceiro? Eu vi até a Inteligência, que é uma das consultorias que presta serviço para a gente, hoje no UOL, mas vocês têm já algumas integrações com algum cliente, principalmente com Success, que a gente também entrou com Success, agora estamos com um piloto recente aí. Eu queria saber se já tem clientes, se já tem um bench, né, para isso, e alguma parceria com alguma consultoria, como eu vi Inteligência, até, de repente, se for para a gente até algo bem interessante. Não, bom, bem observado, nós temos sim N clientes aí que usam, seja HCM ou seja Success, tá? No caso da Inteligência, é a consultoria parceira nossa, que inclusive desenvolveu
esses conectores, essas integrações. Então, como vocês já são clientes de inteligência, você pode estar falando lá com o próprio Rafael, com o Flávio, não sei quem são os seus contatos lá, mas se precisar, eu indico eles para vocês, tá? Eu Assim, passo temos essa contatos referência. deles. Não, a gente Então, tem já. eles são os principais. Agora, somente. tá. Nós temos outras consultorias que acabaram desenvolvendo integração via consumo de web service, enfim. Hoje, com um conector já padronizado, é inteligência, tá ok? Entendi. Não, bem legal. E vocês chegam a trabalhar com APIs também para integrar com outras plataformas? Ou eu vi até um pouco daquele slide, né, mostrando lá o web service e tudo. A parte de comunicação, por exemplo, a gente está adquirindo uma plataforma de onboard e ela vai conversar com outras plataformas por API, né? Que hoje a maioria delas aí de mercado, de que estão na nuvem, é o modo aí de comunicação. Vocês têm, a gente consegue com facilidade também integrar a plataforma de vocês, por exemplo, para os exames, para o próprio agendamento, tendo uma plataforma, porque a gente também centralizaria tudo numa plataforma, estaria integrando com vocês a parte dos exames, agendamento, uma integração mínima aí, se isso é possível tecnicamente. Não entrando já nos detalhes, mas assim, integrar via API, pensando no cenário de integração de vocês. Tá. Aí, Juliana, eu entendo que provavelmente há uma necessidade de fazer uma análise pontual em relação àquilo que você precisa integrar, como você quer integrar. Mas, de antemão, eu já te digo o seguinte, hoje no SOC, nós temos N web services prontas para consumo do lado do cliente, que ele pode usar para integrar, para enviar dados de exames, retirar dados, por exemplo, de exames que foram realizados, enfim, há uma série de web services disponíveis que o cliente pode consumir para realizar suas integrações, tá? Além daquelas que estão ali, e dependendo do modelo que você quer desenvolver, aí talvez a gente precisaria trabalhar com o PSE, que é um projeto sobre encomenda, mas tecnicamente sim, é só sentar e avaliar, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Sem mais perguntas. Tá, se vocês tiverem... Eu sei que chegamos aqui no limite do horário, mas se vocês falarem que tem 3 minutinhos a mais, eu abro aqui o SOC e mostro alguma dessas funcionalidades, dessas novidades para vocês. Para mim, ok. A Elizabeth e o Rubens, que também é do UOL não, desculpa, da Folha de São Paulo, mas grupo, né? Não sei se eles estão com essa disponibilidade, mas eu tenho. 2 minutinhos mesmo, não vou nem ficar executando, é só para vocês visualizarem as facilidades daquilo que eu mencionei. Ok. Vou entrar aqui. Eu sei que vocês também são da área de TI, que não, assim como eu, não são usuários, mas para mostrar que eu estou acessando efetivamente a mesma aplicação que você aí na ponta pode estar acessando, e todo esse contexto do que eu mencionei já está aqui disponível. Então, gestão de FAP, está aqui, ó, gestão de FAP, com processo de contestação. Quer compartilhar a tela? Que a gente não está visualizando. Desculpa, gente, perdão. Imagina. O Rubens é do negócio, tá? O Rubens essa parte. Eu, a Liz, né? A Liz e a Elizabeth somos de TI. Legal. Eu entrei aqui, vocês não viram entrando, mas eu fiz o acesso no SOC, tá aqui no navegador, né? E mencionando, por exemplo, a gestão de afastados, que entrou, inclusive, com a liberação da contestação, com acompanhamento, com variáveis do FAP. Essas funções aqui, inicialmente, já permaneciam, já tinham no SOC. É novo aqui a contestação e é novo o contexto de você automatizar, colocar o robô para que ele faça a pesquisa dos afastados de forma automatizada, sem depender de você estar executando, tá? Então, você tem aqui a gestão do FAP automatizada, essa é uma das novidades. Você tem aqui a gestão também com a videochamada. Eu até coloquei aqui na agenda para vocês perceberem alguns atendimentos, dos quais 2 eu deixei sem marcar aqui o vídeo atendimento como um processo de consulta, e esses daqui, por exemplo, eu coloquei o vídeo atendimento, onde eu posso disponibilizar para o funcionário, ele recebe via link esse contexto aqui. Então, imagine que esse funcionário, ele recebeu esse link, então lá na ponta ele vai poder entrar no atendimento, lembrando que está fechada a sala, enquanto o médico não liberar, ele não entra, ele vai ter que dar aqui o termos de aceite de uso, e o médico, quando for realizar o atendimento desse colaborador, ele habilita, imagine que no tempo de pandemia, está fazendo todo o atendimento, tá? Deixa eu pegar ele aqui, vamos lá.
Isso já está disponível na plataforma, Já né? está Para o browser, não via app plataforma. ainda que vai ser lançado. Tá. De desktop para desktop. O que vai ser desktop. liberado em breve vai ser junto com o aplicativo MeuSoc, não nessa primeira versão que tem na segunda-feira, mas vai ser liberado para que o funcionário também faça videochamada a partir do MeuSoc, tá? Então, todos esses dados, tá aqui, deixa eu só voltar aqui, perdão, pegar aqui. Ficha clínica. Então, o médico, imagine o profissional médico está aqui, ó, ele inicia a sala de conferência. Vamos lá, permitir, ok. Então, ele está iniciando, ele está conectando, aguardando o usuário. Se esse usuário que está aqui, ó, imagine que eu coloquei aqui o link dele, ele já permitiu, ele já liberou aqui para esse funcionário lá na ponta entrar, ó. Olha que bacana. Então, agora vai dar eco, né? Ok, testadíssimo. Mas, enfim, Legal. Foi só para mostrar para vocês que já está disponível. E também na parte de saúde, pensando aqui num contexto, nós temos também a tela de atendimento rápido, que numa única tela o profissional médico consegue fazer o registro aqui dos atendimentos, tá? Então, veja que num único lançamento, vamos pegar aqui esse camarada, ele vai simplesmente, deixa eu pegar aqui o exemplo, ó, numa única tela, ele coloca todas as informações. Isso também já está disponível. Ok? Legal. São essas novidades. As próximas estão por vir. Em breve nós teremos, então, além do aplicativo MeuSoc, que entra agora dia 29, vocês terão provavelmente GRO e ferramenta de BI dentro do próprio SOC. Voltando aqui para o... Mais alguma pergunta? Bom, da minha parte, não. Eu sanei todas. Você, a Liz e o Rubens. Agradeço, então, a participação de vocês. Espero ter sido útil para vocês essa live. Muito obrigado aí pela participação de vocês, tá? Que agradeço. Obrigada. Rose, muito obrigado também